A maioria dos jovens casais solteiros luta para manter a pureza no namoro. Na verdade, a maioria dos jovens, senhoras e senhores, acham muito difícil ser puro e não tem ideia de como andar em pureza. Antes de entrar nesse vídeo, gostaria de incentivá-lo a se inscrever em nosso canal do YouTube. Clique no sininho de notificações para ser notificado sempre que enviarmos um novo vídeo. Que Deus te abençoe. Deus quer que você guarde o sexo para o casamento. Não é porque é difícil, não é porque é ruim, mas porque é único, é exclusivo e é maravilhoso. É sobre duas pessoas se tornando uma carne só. Jesus diz: você não leu que aquele que os criou desde o princípio os fez homem e mulher e disse: portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e os dois se tornarão uma carne só. Em Mateus, capítulo 19, versículos 4 a 5. Isso se encaixa com a advertência do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. O sexo é um poderoso agente de união que molda e afeta o relacionamento entre um homem e uma mulher como nada mais pode. E é por isso que a Bíblia usa a pureza sexual e a fidelidade entre os cônjuges como uma imagem de seu relacionamento com Deus. Assim, você não pode usar o sexo como uma expressão de intimidade, porque a verdadeira intimidade brota da comunicação verbal e emocional. A verdadeira intimidade é construída sobre um compromisso com a honestidade, o amor e a liberdade. Portanto, a intimidade não é primariamente um encontro sexual. Não tem quase nada a ver com seus órgãos sexuais. Sim, é verdade. Uma vida de solteiro é uma vida de comportamento e disciplina. E é por isso que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 7. Mas eu gostaria que todos fossem solteiros, assim como eu. No entanto, cada pessoa tem um dom especial de Deus, de um tipo ou de outro. Por isso, Deus deixa claro que aquele que não pode exercer autocontrole deve se casar, mas eles não podem se controlar, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. A imoralidade sexual não é apenas uma tentação para os solteiros. A Bíblia adverte severamente contra adultério e violações sexuais do casamento, mas as pessoas solteiras são desafiadas de forma única a praticar a pureza como seres sexuais divinamente criados. Portanto, não se deixe enganar. Nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 10. E essa não é uma ameaça vazia. Tem gente no inferno que pensou que poderia brincar de religião valorizando mais o sexo extraconjugal do que Jesus. Quando você entende o coração de Deus para o casamento e a razão pela qual ele criou o sexo, você vê o valor de esperar para manter sua pureza sexual até o dia que se casar. Na verdade, Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus, ele criou homem e mulher. Ele os criou. Então, Deus os abençoou e disse-lhes: frutifiquem e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem-na, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os seres vivos que se movem sobre a terra. Gênesis, capítulo 1, versículos 27 a 28. Qualquer sexo fora do casamento é considerado pecado. Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz que o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Deus não está retendo o melhor para você, dizendo para você não fazer sexo antes do casamento. Ele está, na verdade, protegendo você de se machucar e de experimentar uma dor profunda, triste e pesar. Agora, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Deus deseja que as pessoas se casem e desfrutem do dom do sexo dentro do casamento. Ele deu a Adão e Eva a ordem de multiplicar sua imagem tendo filhos. Aqui estão as maneiras pelas quais você pode parar ou evitar fazer sexo antes do casamento. Primeiro, evitando situações tentadoras. Agora, a última coisa que você quer é ficar sozinho com o objeto de seus desejos doentios, sejam imagens ou pessoas reais.
Se você entrar em contato com essa pessoa é uma obrigação, em seguida, você deve se certificar de que está sempre no espaço público e de que outras pessoas estão próximas aos limites definidos em torno do seu telefone. O computador e até a TV encontram um parceiro que está disposto a ajudá-lo com a responsabilidade. Número 2. Considere as consequências. A Bíblia dá um forte aviso contra o sexo antes do casamento. Fuja da imoralidade sexual. Todo pecado que um homem comete é fora do corpo, mas aquele que comete imoralidade sexual peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e vocês não são de si mesmos, pois foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus em seu corpo e em seu espírito, que são deuses. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 18 a 20. Enquanto pondera sobre o que a sua carne deseja, pondere também sobre as consequências de suas ações. O pecado sexual é exclusivamente destrutivo. Todos os pecados degradam sua integridade e erodem sua alegria no Senhor. Número 3. Use as redes sociais com cautela. Há muitos benefícios nas mídias sociais, mas também há muitas armadilhas. Agora, Deus quer que você seja santo e fique longe de seus pecados sexuais. Ele quer que cada um de vocês aprenda a controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Na verdade, Deus nos chamou para sermos santos e não quer que vivamos em pecado. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 e 7. Portanto, permaneça sempre alerta às verdadeiras intenções. Número 4. Questione suas intenções aqui. Às vezes, quando sua mente divaga sexualmente, você não está realmente buscando sexo puro. Você está procurando substituir algo que falta em sua vida e em seu relacionamento. Também pode ser que você esteja tentando se distrair de lidar com algo difícil. Assuma a responsabilidade por sua pureza sexual. Arrependa-se de seus fracassos sexuais. Você só fugirá da imoralidade sexual quando ficar sério com Deus. Desenvolva amizades com pessoas que valorizam a pureza, principalmente na área da sexualidade. A má companhia corrompe os bons hábitos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Pratique dizer não a pessoas escandalosamente sexualizadas, disse Paulo. Eu disciplino meu corpo e o trago em sujeição. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 27. Quando pelo Espírito você diz não aos seus desejos, eles resistem com veemência. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos, capítulo 8, versículos 13, aborda essas áreas com sólida sabedoria, planejamento realista, responsabilidade genuína e oração direcionada. Número 5. Faça parte de uma igreja que o ajudará a combater a fornicação. Especialmente em uma cultura sexualmente permissiva, você precisa de uma igreja que envolva sexo biblicamente. A audiência de Paulo em Corinto estava exausta pelo pecado sexual e oprimida pela culpa. Ele pregou a Cristo como o único que poderia curar desejos inquietos. E 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e esse crucificado. Número 6. Mantenha padrões elevados, apesar da grande quantidade de tentações que a vida lança em seu caminho. Você deve manter-se no mais alto dos padrões morais. A autodisciplina em todas as áreas de sua vida leva a resultados positivos. E o número 7. Redirecione sua paixão. Em vez de ser controlado por sua luxúria doméstica, direcione essa paixão em direções positivas. Use essa energia para debater sobre as maneiras pelas quais você pode abençoar sua esposa ou seu marido. Talvez se concentre em coisas que tornarão o mundo melhor, como voluntariado na igreja, abrigo para sem-tetos. Apenas mantenha-se ocupado. Os desejos sexuais são naturais, e o sexo pode ajudar a formar laços emocionais fortes e glorificantes quando usado da maneira certa. Mas o sexo tem risco para aquelas pessoas que não estão em um relacionamento estável e monogâmico como o casamento. Na verdade, todo mundo que está namorando ou sexualmente ativo deve estar ciente do risco e como se proteger. A educação sexual abrangente pode ser a melhor defesa contra se machucar ou machucar alguém intencionalmente.
As pressões vêm de colegas, da mídia, da publicidade e da pornografia. A atração sexual é natural, mas os desejos podem se tornar uma tentação forte o suficiente para superar a cautela e o bom senso. Jesus advertiu que é um pecado terrível tentar ou induzir uma pessoa inocente a pecar. Em Lucas, capítulo 17, versículos 1 a 2, um dia, Jesus disse aos seus discípulos que sempre haverá tentações para pecar, mas que tristeza aguarda a pessoa que faz a tentação. Será melhor ser jogado ao mar com um marco pendurado no pescoço do que fazer um daqueles pequeninos cair em pecado. Agora, se você gostou desse vídeo, dê um joinha. E se você assistiu a esse vídeo até aqui e ainda não se inscreveu, faça-o. E não se esqueça de ativar o botão de notificações para ser notificado imediatamente quando enviarmos novos vídeos. Por favor, informe-nos também sobre os tópicos que gostaria que discutíssemos com você. Que Deus te abençoe. Amém.